Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Eu gostaria que vocês escolhessem alguma coisa que vocês gostariam de ouvir na noite de hoje. Quem poderia sugerir alguma coisa? Fala mais alto. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele tinha dois objetivos. Um, de nos orientar como nós deveríamos fazer, e outro, exemplificar como fazer. Alguns dos discípulos, eles eram imediatistas. Outros tinham uma paciência maior. O maior exemplo de paciência, João. E o maior exemplo de imediatismo, Judas Iscariotes. Os outros estavam no meio termo. Uns querendo umas coisas mais ou menos próximas, e os outros com tempo maior esperando. O Cristo, ele veio falar para nós que aquilo que ele estava trazendo era demorado para se concretizar. Primeiramente, as pessoas precisavam, de uma certa forma, trabalhar, entender aquilo que ele estava falando e depois, entendendo isso, conseguir começar a colocar em prática para que as coisas pudessem acontecer. Nós ainda somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Pouco esperamos para o nosso futuro. Queremos resolver o mais rápido possível. A esperança é justamente a conscientização de que tudo o que precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nós já temos. É essa consciência que nós precisamos ter. Nós agimos, de uma certa forma, como se amanhã não existisse. E hoje, a gente não faz aquilo que deveria fazer. A gente fica preocupado com amanhã, como vai resolver amanhã. E não resolve as coisas hoje. Judas Iscariotes, ele estava esperando que o povo judeu fosse liberto do jugo romano. Essa é a esperança dele. O Cristo esperava que os apóstolos estivessem sempre prontos ao lado dele. Pedro não agiu dessa forma. Quando ele foi preso, foi julgado, perguntaram a Pedro se, de uma certa forma, ele era apóstolo do Cristo. E Pedro negou 3 vezes. Em contrapartida, depois do desencarne do Mestre, como o próprio Mestre já havia dito, ele seria a pedra angular da Boa Nova. Tiago, trabalhando na Casa do Caminho, quieto, conseguiu enfrentar a fúria do Sinédrio. Paulo de Tarso, ele não soube esperar o momento certo para o seu trabalho. Ele precisou do concurso do Cristo para ele despertar para o trabalho que ele havia ter que desenvolver. Então nós vamos olhando e vamos percebendo
que todos nós, de uma certa forma, temos esperança. O importante é nós termos a consciência de como nós estamos realmente dentro dessa esperança. O que eu espero de mim? Qual é a minha esperança no meu futuro? É um ponto de reflexão para nós. Quantas vezes a falta de esperança levaram as pessoas ao prejuízo de si mesmo através do suicídio? Que até hoje, muitas pessoas, pela falta dessa esperança, praticam o suicídio. Como eu estou trabalhando isso? Eu trabalho essa esperança? Eu tenho a paciência necessária? Eu acredito naquilo que o Mestre me ensinou? Para que eu possa dar tempo ao tempo, para que tudo possa se concretizar como deve ser feito? No nosso mundo atual, nós estamos vendo esperança nas pessoas? É isso que eu tenho que refletir. Como eu estou colaborando para que as pessoas possam ter a esperança? Conversamos com muitas pessoas no dia a dia. Infelizmente, como eu falei no suicídio, várias pessoas eu conversei, algumas delas, 2 dias antes de elas praticarem o suicídio. Um deles, usuário de droga, conversei com ele 2 dias antes, conscientizando-o que ele precisava de uma ajuda para sair do uso das drogas. Ele precisava do concurso de um médico com alguma medicação para suprir a falta da droga. E ele não aceitou. Ele não quis. Outros tantos da mesma forma. Outros esperando encontrar a mãe que já havia praticado suicídio. Olha que tipo de esperança. Diante de todas as nossas dificuldades no nosso dia a dia, muitas vezes nós lemos o Evangelho e não conseguimos absorver aquilo que ele nos traz da esperança. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos, é a esperança que o plano espiritual nos dá para que possamos praticar do 5º capítulo em diante. Os 4 primeiros capítulos são os pilares da doutrina espírita. O primeiro, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento a essa lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. Ele nos dá uma esperança de que existem outros lugares melhores do que aqui o planeta Terra. Se ele falou que o mundo dele não é aqui, e como depois ele complementou, que no momento oportuno, ele viria nos recolher, e aonde ele estivesse, nós também estaríamos aí, é uma esperança que ele trouxe para todos nós. Nós achávamos que estávamos perdidos no universo. Somente nós. E o Cristo nos ensinou. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Outra esperança que o Cristo nos deu, quando ele falou assim: não vos maravilheis com aquilo que eu faço, pois podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Nós paramos e pensamos que um dia seremos um Cristo, chegaremos a um determinado degrau de evolução, tal qual o Cristo é hoje? Para que nós possamos fazer aquilo que ele fazia, nós precisamos chegar às condições dele, tanto intelectual quanto moralmente falando. É uma esperança que ele nos deu. Nós vamos conseguir fazer. Precisamos nos esforçar. Ou melhor, precisamos a cada dia nos conscientizarmos mais daquilo que ele nos ensinou, para que possamos fazer da mesma forma como ele fazia. Isso nos lembra uma passagem em que ele já havia ensinado os discípulos. E um homem, um pai de família, levou seu filho, considerado lunático, para que seus apóstolos o curassem. E não conseguiram. E ele falou, por causa da pouca fé. Não acreditaram, não tinham a consciência de que seriam capazes de fazer. Então aí, nesse momento, é que nós começamos a refletir. O que eu consigo fazer? O que eu posso fazer? Posso melhorar aquilo que eu já faço? É uma esperança nossa de um futuro melhor. Quais são as minhas ações atuais? Tem uma passagem que ele fala, que ele nos dá um bom sentido de esperança. É a passagem da parábola do semeador, em que ele diz assim: aquele que semeia saiu a semear. Lucas fala a sua semente. Mateus não fala sobre a sua semente, mas Lucas fala, né? Aquele que semeia saiu a semear a sua semente. Uma parte caiu na rua, outra nos espinheiros, outra nas pedras. E nós vamos começar a entender que mesmo tendo perdido 3 partes da semente na rua, no espinheiro, na pedra, o semeador não parou de semear. Ele continuou a sua semeadura. Quantas vezes nós começamos a orientar as pessoas e as pessoas, de uma certa forma, não aceitam? Nós continuamos perseverantes nisso? Ou a gente recolhe? Cada um para si, Deus para todos. Vamos ter perseverança. É a esperança num futuro melhor. É a consciência de que nós precisamos realmente fazermos a nossa parte. É uma responsabilidade nossa isso, na semeadura. Na esperança de um mundo melhor. É uma responsabilidade de cada um de nós nessa propagação do Evangelho. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é o objetivo da encarnação. Os benfeitores amigos respondem: dar ao espírito a oportunidade de ele continuar a sua evolução e colaborar com a evolução do planeta aonde ele está fazendo a sua evolução. Todos nós
temos uma responsabilidade. O plano espiritual superior espera de cada um de nós uma colaboração nesse sentido. Tudo que nós precisávamos de orientação, de conhecimento, de entendimento, nós já temos. O Cristo nos ensinou, exemplificou, codificação da doutrina espírita, somente Chico nos deixou um legado de mais de 400 obras, que é tudo que nós precisamos, dentro do degrau de evolução no qual nos encontramos, justamente para fazermos a nossa parte. André Luiz ele tem uma frase que diz assim: o mundo desengana e justifica o pessimismo de muitos, mas isto é uma visão imperfeita. E realmente, às vezes conversamos com as pessoas e elas nos dizem assim: em vez de melhorar, está piorando. Não é isso que a gente ouve falar sempre? Parece que quanto mais reza, mais assombração aparece, e por aí afora. E André Luiz está certo, é uma visão imperfeita. O ser humano, ele não está piorando. São espíritos que estão tendo a oportunidade agora de se redimirem do seu pretérito. De acordo com as orientações dos benfeitores amigos, de tempos em tempos, a sociedade ela evolui, a humanidade evolui. E cada passo dessa evolução, todos os espíritos que fazem parte do orbe terreno têm que ter uma oportunidade de reencarnar. Isso na infinita bondade do Pai, para que todos possam ter a mesma oportunidade, para que futuramente não venham reclamar que não tiveram oportunidade. E nós estamos, então, num determinado momento da evolução, que poderíamos dizer, momentos derradeiros da transformação do nosso planeta Terra, de expiações e provas para regeneração. Todos esses espíritos inferiores, moralmente falando, estão tendo a mesma oportunidade que nós estamos tendo. E muitas vezes se espelham em nós, para que nós possamos servir como exemplo. Francisco de Assis ele tem uma frase que diz assim, que nós deveríamos tomar cuidado com os nossos atos, pois talvez esses atos fossem o único evangelho que o nosso próximo está lendo. Por atos, nós estamos também ensinando. E por que nós estamos ensinando? Porque nós acreditamos, porque nós aceitamos aquilo que o Cristo nos ensinou. O bambu chinês, ele demora 5 anos para soltar o primeiro broto. Nós fizemos experiência na escola. O feijãozinho, 2, 3 dias, ele já está brotando. Só que tem uma diferença. Quando o bambu chinês solta o primeiro broto, toda a sua raiz já está pronta, firme, para poder segurá-lo. Cada um de nós está num determinado degrau de evolução. E, consequentemente,
cada um de nós vai responder de uma forma diferente aos mesmos ensinamentos do Mestre. Mas precisamos ter a consciência que um dia todos nós iremos estar conseguindo praticar aquilo que o Cristo ensinou. Ele nos disse que haveria o tempo em que existiria um só rebanho e um só pastor. Entendemos isso que ele falou? Um só rebanho e um só pastor. Todos nós estaríamos falando, entre aspas, a mesma língua. Estaríamos praticando corretamente tudo aquilo que ele nos ensinou. E é nessa esperança desses ensinamentos que nós precisamos criar as nossas raízes e conseguirmos colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Se nós não fizermos isso, nós estamos faltando com uma responsabilidade. Estamos aqui reunidos na noite de hoje em busca do quê? Da nossa melhora, do nosso equilíbrio, do nosso fortalecimento. Posso colaborar com o meu próximo também no seu equilíbrio, no seu fortalecimento? Estou conseguindo fazer isso? Se eu estou conseguindo fazer isso, é uma esperança de um dia melhor. E vai chegar o momento, então, em que nós, quando estivermos falando a mesma língua, já estaremos no mundo de regeneração. Acreditar naquilo que o Cristo nos disse. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele mandará outro Consolador. Por um determinado tempo, nós nos afastamos disso. Estamos regressando. Porque estamos começando a perceber que não existe outro caminho que não seja aquilo que o Cristo nos ensinou. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar internamente, acreditando e tendo a esperança realmente no mundo melhor. Vivendo cada momento de nossa vida, não esperando pelo amanhã. Fazendo bem feito hoje, porque amanhã Deus proverá a todos nós aquilo que nós necessitamos. Nós não acreditamos muito nisso ainda. Quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, o plano espiritual disse a ele assim: não se preocupem com a alimentação. Todos os dias vocês receberam a alimentação que necessitam, que era o maná. E mesmo assim, as pessoas não acreditavam. Não precisa guardar, porque amanhã vai ter. Mas as pessoas guardavam e perdiam, porque era somente para aquele dia. Se nós procurarmos a cada momento da nossa vida, fazermos a nossa parte, aquilo que o Cristo espera de cada um de nós, é porque nós estamos com a esperança de que futuramente será melhor para cada um de nós. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue sempre presente nos nossos corações. Sim.